Amém. Glória a Deus. Nós estamos terminando hoje a palavra de multiplicação. Porque o mês que vem nós vamos trabalhar a honra. O que é a honra a Deus? O que é honrar a Deus? Vamos trabalhar. E como é que nós chegamos num tempo de multiplicação que está acontecendo em todos os sentidos na nossa vida, na igreja? Como é que eu conheço esse Deus? Como é que eu sinto esse Deus agindo e trabalhando? Por isso, essa noite, eu vou falar com vocês sobre conhecendo a Deus pela experiência pessoal. E esse conhecer a Deus, a experiência minha, a experiência sua, nos leva a multiplicar em números, em graça, em misericórdia, em prosperidade. Nós nos levantamos em multiplicar nessa construção, nessa oferta, porque nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Não adianta a gente orar, pedir eu quero um milagre, eu quero um milagre. Como está a nossa vida com Deus? Isaías 6, verso 1, diz assim, só um versículo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Olha que lindo. No ano que morreu o rei Uzias, quer dizer, aconteceu um milagre, aconteceu algo estrondoso e especial no ano que morreu o rei Uzias. Nós estamos vivenciando um tempo, num ano que teve também uma morte, não é? Jó 42, de 1 a 5, diz, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Agora, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te contemplaram. Que lindo. Ninguém pode verdadeiramente conhecer o Senhor em tempo de multiplicação, senão por uma experiência profunda. Deus se manifesta a ponto de ser totalmente conhecido quando Ele é buscado com sinceridade e com propósito definido. Quando nós buscamos a Deus com um propósito definido, eu sei o que eu quero, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que eu conversei com Deus. No ano que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano que passamos por isso, nós estamos vendo o Senhor. Quero que você entenda isso. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso nesse ano, no ano especial para nós como igreja. Por isso, o meu desejo é verificar que como é que eu lido com essa experiência com Deus. No ano que morreu o rei Uzias, como é que o que acontece quando aconteceu isso? E nós temos várias ilustrações de pessoas na palavra que ouviram e que viram Jesus, que viram a Deus. Jacó conheceu assim, coloca o texto para mim, Gênesis 32, 22 a 30. Gênesis 32, 22 a 30.
E diz o texto, e levantou-se, estou esperando o texto, aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, Gênesis 32, 22 a 30. Agora veio. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio, tudo quanto ele tinha, toda a sua riqueza. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então, chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou-o: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto, como príncipe, lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me, como te chamas? Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar de Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Este foi um homem. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Olha aqui, Jacó foi um homem que lutou para conhecer a Deus através da experiência dele. Todos nós precisamos lutar para conhecer a Deus e ter uma experiência como Jacó teve. Jacó recebeu uma marca insuperável na coxa. E esta é uma marca indispensável. Essa é a marca que tira as dúvidas, porque ele conheceu a Deus. Ele buscou a Deus. Ele estava com medo, ele estava sozinho, ele estava com medo do seu irmão, tinha medo de que seu irmão o matasse. Ele precisava dessa experiência para deixar de chamar Jacó e passar a chamar Israel. Jacó significa enganador. Ele não poderia mais ser um enganador. Ele tinha que ser Israel, um príncipe de Deus. E ele teve essa experiência com Deus, porque ele teve um dia marcado, uma noite marcada, uma madrugada marcada pelo poder de Deus. E ele, até aquele momento, ele achava que estava lutando com um homem. Ele achava que estava lutando com um homem. Queria saber o nome, queria saber tudo. Mas o homem não falou qual era o seu nome. Só quis saber do nome dele. Por que será? Porque naquela madrugada, Jacó seria um novo homem. Naquela madrugada, Jacó seria totalmente mudado, para que agora a multiplicação da vida dele fosse diferente. Não com brigas, não com engano, mas que ele seria um homem diferente. Assim como um grupo de hebreus também teve uma experiência com Deus. Êxodo 24, de 9 a 14. Era um grupo de homens que também conheceram a Deus, que também tiveram uma experiência especial, que também buscaram por essa experiência especial. É o que nós buscamos.
em tempo de multiplicação, em tempo do ano em que o rei Uzias morreu, uma data marcada, um tempo marcado, nós também precisamos passar por essa experiência. O texto de Êxodo 24, 9 a 14. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel subiram. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés, isso é lindo, havia algo semelhante, igual a um pavimento de safira, brilhante como o próprio céu. Lembra que Jacó foi marcado na coxa. Agora, esse grupo de hebreus foram marcados pela pavimentação de safira. Algo maravilhoso, algo divino. Porque eles viram o Senhor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles contemplaram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim, fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte. Ele disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Moisés e o seu grupo de líderes tiveram um encontro peculiar. Esse encontro foi tão magnífico que eles achavam que estavam no céu. Eles não estavam pisando na terra. Eles estavam pisando sobre uma plataforma, como se fosse safira, como se fosse uma pedra preciosa. Eles pensaram: como é que nós estamos comendo e bebendo e vimos a Deus face a face? Toda vez que nós enxergamos a Deus face a face, algo acontece na nossa vida. Alguma coisa muda na nossa vida. Algo se transforma. Algo se torna novo. Por isso, no ano que morreu o rei Uzias, eu preciso viver uma experiência nova. Você precisa ter uma experiência nova. Nós precisamos ter uma experiência nova nesse ano. Porque o Senhor marcou as nossas vidas. É necessário que lutemos para vencer todas as dificuldades, todos os problemas que se levantam, toda ação de Satanás para atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua casa, atrapalhar a sua família, não deixar você crescer, atrapalhar a sua célula, atrapalhar seu negócio, fazer com que sua empresa não produza, que você sofra desgastes, que você empobreça. Essa é a ação do inimigo sobre nós. Mas nesse ano, no ano que o Senhor nos marcou, precisamos viver uma experiência nova. Amém? Não é tão simples como a gente imagina, mas depende especificamente de mim e de você. Sou eu que quero viver uma experiência dessa. Você precisa viver uma experiência dessa. Que experiência? Não sei. Deus pode te chamar de madrugada, nos 21 dias de oração. Deus pode te chamar no jejum. Deus pode te chamar num culto. O manifestar da glória de Deus pode se fazer a qualquer momento. Basta o meu coração e o seu coração estar aberto para receber o que Deus tem para nós. E Deus já me mostrou que Ele vai fazer. Eu tive um sonho esses dias. Acho que eu contei para uma ou duas pessoas que eu estava num lugar, tinha muita gente da igreja junto, todo mundo, tinha gente conhecida e gente que eu não conhecia. E que de repente uma luz, não sei se era nos vidros aqui da igreja, mas era um lugar cheio de vidro.
uma luz, deve ser o templo novo, porque vai ser cheio de vidro. Uma luz veio em cima de mim. Eu fui levantada da terra e parada no ar. Todo mundo correu para me socorrer. Todos correram. O que tem? O que aconteceu? O que aconteceu? E eu disse para eles assim: não se preocupe, não foi nada. Eu fui atingida por um raio. E eu estou perguntando, Senhor, o que é isso? Que será? Que experiência será essa? O que esse raio da unção de Deus, o raio do poder de Deus, o raio do milagre de Deus, o raio da graça de Deus, que raio é esse? Não me interessa saber, porque ele tem tempo e hora e lugar para manifestar a graça dele. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma experiência espetacular com Deus. Ele deixou de ser quem ele era e passou a ser o profeta Isaías. A sua boca foi queimada com uma brasa que foi tirada do altar, colocada na sua boca, queimada toda a sua impureza, todos os seus pecados, todos os seus pensamentos ruins, tudo foi destruído quando o anjo veio com uma brasa numa tenaz fervendo e queimou a sua língua. Queimou a sua boca. Isaías deixou de ser Isaías e passou a ser o profeta Isaías. Esse é o Deus, o mesmo que diz para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invoque-o, invoque-o, ele está perto. Esse é o ano da manifestação dele. Invocar o Senhor muda a nossa vida. O que aconteceu com Jacó mudou a vida dele, mudou o coração do seu irmão que encontrou com ele, já estava tudo bem. Deus mudou a história. Esses hebreus, juntamente com Moisés, a equipe de Moisés foi transformada quando eles viram e pisaram os céus, mesmo sendo pessoas que comiam e bebiam como um ser humano normal. A experiência de Jó, em Jó 42, de 1 a 5, também é uma experiência fascinante na palavra. É uma experiência linda. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes, todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute, e eu te falarei. E eu farei perguntas, e você me responderá. Verso 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que experiência maravilhosa. Eu ouvi falar, alguém me falou, alguém leu, eu ouvi uma mensagem, eu ouvi um pregador, mas agora, eu tive a experiência que eu precisava na minha vida. Fui batizada no Espírito Santo, recebi dons, o Senhor me libertou, me tirou da desgraça humana, limpou meu coração. Não sou mais trapaceiro, não sou mais aquela pessoa de antes. Agora eu sou uma nova vida, sou fiel ao Senhor. Quero ganhar vidas para Jesus, quero tirar gente do inferno, quero libertar pessoas, quero que pessoas sejam restauradas, revigoradas, renovadas em Cristo Jesus. Essa foi a experiência de Jó. Os amigos vieram encher a cabeça dele e disseram: você deve ter feito algum pecado, alguma coisa você fez para sofrer desse jeito. Jó não se abateu, Jó não se abalou. Jó ouviu do próprio Satanás dizendo: sabe por que você é feliz?
Sabe por que você é contente? Sabe por que você é abençoado? Porque Deus colocou uma cerca em volta de você, aleluia. O próprio inimigo reconheceu. Sabe por que você é abençoado, Jó? Porque Deus colocou uma cerca em sua volta e Ele te protege dia e noite. Deus quer colocar essa cerca em volta de mim e de você, para que eu e você sejamos protegidos. E Ele disse, eu quero ver se Deus tirar essa cerca, se Deus tirar tudo isso, se Ele vai continuar sendo fiel. Deus tocou na vida de Jó, Deus tocou na família de Jó. Todos os seus filhos morreram, perderam tudo que tinha, mas Jó permaneceu na presença do Senhor. Jó passou por uma experiência angustiante, querendo saber onde ele tinha errado. O que eu fiz? O que eu pequei? O que é que está errado na minha vida? Até quando ele chegou aqui nesse texto, Jó 42, de 1 a 5. Porque o Senhor o inquiriu e ele disse, eu sei que o Senhor pode. Ele se rendeu ao Senhor. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que Deus planeja não é frustrado na sua vida. Ele tem hora, Ele tem dia, Ele tem mês, Ele tem data para concluir. Ele diz, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei de coisas que eu não entendia. Era tudo maravilhoso demais para mim. Agora ele disse, eu sei que eu te conhecia, porque falavam, eu estava errado. Mas agora, quando ele orou pelos seus amigos, Deus reverteu a história de Jó. Quando ele se importou com aqueles homens, quando ele abençoou aqueles homens que estavam dizendo para ele que ele era pecador, que ele tinha feito alguma coisa errada, Jó abençoou aqueles homens. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó e restituiu, multiplicou, triplicou tudo que ele tinha. Deus mudou e triplicou na vida dele. Houve uma multiplicação instantânea através das ofertas que ele recebeu. Quando os seus vizinhos, os seus parentes vieram visitá-lo, souberam que Jó tinha sido curado e começaram a trazer presente para ele, ouro, prata. A Bíblia diz que eles trouxeram tudo isso. A partir desse presente, Jó teve a vida totalmente multiplicada. Foi o que aconteceu com Davi no Salmo 141, 8, quando ele diz, pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não te desampares a minha alma. Davi também se envolveu com Deus a esse ponto. E para conhecer Deus, é preciso ter os olhos desvendados. Eu não posso só enxergar aqui, eu tenho que olhar lá na frente, eu tenho que ver lá na frente o que Deus está preparando e o que Deus está fazendo. Se os nossos olhos tivessem se apagados de não querer olhar o futuro, não vamos chegar lá, não vamos conseguir, não temos dinheiro. Jales é uma cidade pobre, nós somos pobres, tem muita gente pobre, a gente não tem condições, nós não teríamos e não chegaríamos no projeto e no propósito de Deus para esta cidade. Deus mudou a história quando nós, crendo o tempo todo e não desistindo. Quando alguém dizia, são megalomaníacos, a gente não falava nada. Quando dizia, não vai dar conta, também não dizíamos nada. Esse aí é um elefante branco, também não dizíamos nada. Porque nós tínhamos uma esperança e uma confiança naquele que promete e cumpre. E naquele que é Jeová Jireh, o Deus provedor. Para conhecer a Deus, meus olhos
nossos olhos precisam ser desvendados. Esquecer tudo aqui na terra. Tudo. E viver para Deus. É claro que a gente continua trabalhando, continua criando filhos, continua abençoando, continua ajudando pessoas, continua vivendo a nossa vida, mas os nossos olhos não estão aqui. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. Continuamos dirigindo nossas empresas, continuamos com os nossos negócios na terra, mas os nossos olhos têm que estar voltados para Jesus. Continuamos batalhando, mas os nossos olhos estão lá. Continuamos crendo na cura, continuamos crendo que Deus ressuscita mortos, continuamos crendo que Deus cura enfermidades que a medicina diz, não tem como. Deus continua o mesmo Deus, porque os meus olhos estão desvendados e nós podemos enxergar Deus trabalhando na nossa vida. Nós podemos enxergar o futuro das crianças, dos filhos, podemos enxergar a bênção de Deus na vida deles, porque um dia, quando eles crescerem, nós vamos poder abraçá-los e dizer, vocês são frutos da nossa oração e da palavra profética sobre a vida deles, dizendo que eles serão prósperos, eles serão abençoados, eles terão muito mais que nós tivemos, eles terão muito mais que você teve, Baruf, eles terão muito mais do que você tem, Juninho. E o seu filho vai ter muito mais que você, meu irmão. Porque essa é a palavra profética. É o que o Senhor tem dito. Olhos desvendados para enxergar o que Deus pode fazer. E esqueça querer achar que aqui vai mudar, que a terra vai ser boa e que tudo vai ser bom demais. Só é bom com Cristo. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós podemos ver. Com Cristo nós podemos enxergar. Porque no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Como é que eu vi o Senhor? Assentado num alto e sublime trono. Que coisa linda. Eu vi o Senhor. Foi isso que Isaías disse. Eu enxerguei o que o Senhor fez por mim. Eu enxerguei o meu papel aqui. O Senhor me separou e me preparou para esse tempo especial. O Senhor te levantou para essa hora. Sua casa, sua família, seus filhos, por causa da sua fidelidade. Tão somente ser fiel, sirva ao Senhor, busque o Senhor, seja servo. Leve pessoas a Jesus, porque é isso que Ele quer. O salmista disse isso. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Não são as coisas aqui da terra que é para abrir os nossos olhos. Não é a política. Mas é Deus que pode abrir os nossos olhos para enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que Davi disse. É preciso orar para isso ocorrer. Se você não orar, você não vai ter experiência nenhuma em tempo de multiplicação. Em tempo especial, não poderemos enxergar, porque é a oração que abre os céus, é a oração que escancara os céus para a sua vida. Quando você ora, Deus ouve a sua oração. Quando nós oramos como igreja, quando nós intercedemos como igreja, os céus se abrem e Deus desce à terra. Então orar tem que fazer parte da minha vida. Quando a gente convoca a igreja para orar 21 dias junto, alguém pode falar, mas a gente pode orar em casa. Irmãos, não é a mesma coisa. Não adianta. A gente ora em casa, 2 minutos, acha que passou meia hora, você orou 2 minutos. Nós vamos orar juntos, porque nós vamos, em 1 hora não é nada. Nós vamos orar. Quando se convoca, no ano que morreu o rei Uzias, se convoca a igreja para oração, a igreja tem que estar presente. Aleluia! Porque no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Nós também queremos ver o Senhor. É preciso orar para isso. 2 Reis 6:17 diz:
E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando Eliseu estava sendo ameaçado de morte, quando queriam matá-lo, perseguindo, quando ele estava cercado pelo o inimigo querendo matar, e o seu ajudante, seu auxiliar com medo, Eliseu, os olhos já estavam abertos, ele já tinha os olhos abertos, e ele enxergou toda a movimentação espiritual e celestial que estava na montanha. É uma pena que às vezes a gente não enxerga essas coisas. Todo o movimento espiritual ao nosso redor. Todo o que o mundo espiritual faz para guardar você, para proteger você, para livrar você do engano, para livrar você, para cuidar de você no negócio, para te livrar de ser enganado, a todo o movimento espiritual. Nós não enxergamos, o servo também não enxergava, mas Eliseu fez uma oração: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos, e o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Isso é fantástico. Imagina você cercado por cavalos, carros de fogo, pegando fogo, ele cercado, guardado e protegido. Imagina se você ora e pede para Deus: Deus, abra os meus olhos para que eu te veja. E você consiga enxergar a ação espiritual de Deus na sua vida. Imagina o que isso vai acontecer. Imagina o que isso vai fazer no nosso meio, quando nossos olhos forem abertos para enxergarmos a bênção do Deus que servimos, do Deus que buscamos, do Deus que cremos, do Deus que pregamos e do Deus que vivemos. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ore para que Ele abra os teus olhos. Aleluia. Mas é preciso que haja uma pureza de coração para que os olhos sejam abertos. A gente não pode fazer tudo errado e querer que Deus abra os olhos, que não vai abrir. Pode até abrir para você ver o outro lado. Não o lado de Deus. Você pode até enxergar o outro lado. Mas para você ver Deus agindo, seu coração tem que ser limpo. Mateus 5,8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado, felizes aqueles que têm o coração limpo, felizes aqueles que vivem em Cristo, felizes aqueles que oram, que creem, que buscam, que servem, feliz porque têm um coração limpo, aqueles que confessam o pecado. Não quer dizer que somos todos perfeitos, mas nós temos um Deus que nos ama, mesmo sendo imperfeitos, que escuta a nossa oração, que responde a minha oração, e que me perdoa, quando eu digo: Senhor, por favor, me perdoe, eu errei, eu fiz errado, eu não poderia ter agido dessa maneira, e você sente a paz do Senhor sobre a sua vida, e você sente que você foi perdoado, o seu coração, instantaneamente, de ruim, ele muda e passa a ser um novo coração. É preciso ter coração limpo. Então, nesta noite, você precisa entender que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma experiência com Deus. Nós também precisamos ter essa experiência com Deus. Buscá-lo, invocá-lo, porque Ele está perto. Clamar, pedir, confessar, confiar, depender, esperar, buscar, bater. A porta será aberta. Pedir e dar-se-vos-á. Pode pedir. Ele está dizendo: quando o meu coração está limpo, quando o seu coração está limpo, você pode pedir, que Ele vai dar.
Você pode procurar que você vai achar. Você pode bater, porque a porta será aberta. Porque Deus te enxerga pelo avesso, conhece o seu coração. E nós já deixamos de lado tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que Deus não gosta. Orgulho, mentira, roubo, promiscuidade. Tudo aquilo que fazemos errado. Toda mentira. E a única coisa que a Bíblia fala que é filho do diabo na Bíblia é mentira. Mentira, não posso mentir, não posso enganar, não posso viver assim, porque nunca veremos a Deus. Mas se nos voltarmos ao Todo-Poderoso, Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai atender. E eu posso começar agora de novo. Posso começar instantaneamente de novo, dizendo para Deus. Eu quero dizer que tem este conhecimento quem busca com ardor. Quem busca com ardor tem esse entendimento. Jó 5, 5 e 7. Mas se tu, olha que lindo, de madrugada, buscares a Deus, ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém, o teu último estado crescerá ao extremo. Olha que lindo. Deus vai multiplicar. Se buscares a Deus, se pedires misericórdia, de madrugada, se buscares, se pedir misericórdia, se fores puro, se for reto na sua vida, nos negócios, ele diz, olha, logo despertará por ti, Deus despertará por ti, vai restaurar a tua morada, o teu princípio, na verdade, o início será pequeno, porém o teu último estado crescerá, quer dizer, multiplicará ao extremo é muitas vezes. Ele vai multiplicar a bênção na sua vida muitas vezes. Tem esse conhecimento quem busca com fé. Precisamos buscar com fé. Primeiro, buscar com ardor. Não sermos esses crentes que não sabem dar glória a Deus, não sabem bater palma. Se perguntar para o missionário como é que é lá na África, na Nova Guiné, você vai ver como é que eles adoram. Que a gente tem, parece que um cansaço de nos levantarmos e colocarmos diante do Senhor, erguer nossas mãos. E se alguém faz assim, todo mundo olha. Irmãos, Deus nos tem dado tanto. Deus tem feito tanto. Como eu disse, quando eu vi todo aquele material pronto, as treliças, tudo pronta, todo o material pronto para vir para cá, eu tive vontade de dançar e de pular. E nós tínhamos que ter dançado aqui mesmo, viu? Corrido aqui, dançado e dito ao Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor ouve a oração do justo, o Senhor age, o Senhor trabalha no coração daqueles que buscam a Deus. Tem este conhecimento quem busca com fé, João 14, 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele diz, eu vivo e vós vivereis, porque eu vivo, porque eu vivo, porque eu vivo, você viverá, nós viveremos, porque Jesus vive. Hebreus 11, 4 e 6 diz, lindo também, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Tem coisa melhor que isso. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação,
alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque agradou tanto a Deus, que Deus pegou ele no colo, mandou os anjos. Há anjos para vir buscar. Sabe quando você está na hora de partir, nossos olhos não veem, mas os anjos vêm buscar. Vem buscar o remido, vem buscar o salvo e leva para levar para a eternidade, para morar com Cristo. Esse Enoque foi trasladado, buscou vivo, não precisou morrer. Não foi achado porque Deus trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agradar a Deus faz uma diferença na nossa vida. E aí ele diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você tem que crer que Ele pode fazer milagre. E que é galardoador do que os buscam. Nós precisamos entender e receber isso dentro de nós. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pela fé, eles alcançaram isso. Você tem esse conhecimento para buscar a Deus em último lugar. O conhecimento de quem busca de todo o coração. Se não houver uma disposição no nosso coração para buscar o Senhor, nada acontece. Nada acontece. Se não houver disposição, chova, faça sol, estamos na casa dele. Chova, faça sol, estamos na célula. Chova, faça sol, estamos de joelho. Chova, faça sol, dormiu mal, não dormiu. Levante-se, levante-se, coloque diante do Senhor e vai buscar a Ele, porque Ele vai sondar o seu coração. Ele vai enxergar você. Tem esse conhecimento. Jeremias 29, 13 e 14. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos. E congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Era uma mensagem para o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Eu levei porque você foi desobediente, mas eu tenho uma promessa de trazer vocês de volta. É a mesma promessa que Deus faz para nós nesta noite. Ele diz, olha, serei achado de vós. Voltarão os cativos, vocês vão congregar em todos os lugares, por onde forem, o Senhor te levantará, te abençoará, cuidará de você, dirigirá a sua vida e colocará você de pé, onde quer que você estiver. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Nessa noite, o Senhor quer nos encher com uma porção da graça dEle e do Espírito dEle. Por isso, de pé, nós vamos orar ao Senhor agora. Nós vamos clamar ao Senhor agora. Levante as suas mãos. Peça para o Senhor, Senhor, desvenda os meus olhos. Senhor, eu quero ver a tua glória. Fala. Senhor, eu preciso ver a tua glória. Eu preciso ver a tua glória. Eu preciso enxergar o Senhor. Eu preciso te ver. Eu quero que o Senhor desvenda os meus olhos, para que eu possa enxergar, para que eu veja a ação do Senhor na minha vida. No ano que morreu o Senhor, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano que morreu, a pastora Lu trouxe aqui para mim.
Senhor está falando. No ano em que morreu o pastor Elias, esta igreja verá o Senhor. Esta igreja verá a glória do Senhor. Esta igreja verá a manifestação do poder de Deus como nunca viu antes. Deus fará algo grandioso. Deus fará algo poderoso. Algo grandioso está acontecendo nas regiões espirituais. Há um romper poderoso do céu. Há um mover poderoso do céu. Toda hora que a pastora falou, no ano em que morreu o rei Uzias, o Espírito Santo bradava ali. No ano em que morreu o pastor Elias, o pastor desta igreja, eu farei algo poderoso. Esta igreja viverá algo que nunca viveu. Esta igreja experimentará algo poderoso. Algo poderoso, ao mover poderoso do céu. Os céus estão abertos sobre esta igreja. Há uma manifestação da glória dele. A luta está grande, a batalha está grande, mas é porque o diabo sabe que ele já perdeu, porque o que Deus tem é poderoso. Comece a adorar, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a engrandecer. Se você espera algo grande, se você está esperando algo grande do Senhor, vem para o altar, vem correndo para o altar, vem buscar, vem clamar e declarar: esse ano eu verei o Senhor. Ainda este ano eu verei a glória do Senhor. Ainda este ano eu verei a manifestação do Senhor. Ainda esse ano eu verei o milagre do Senhor. Ao romper do céu, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história. Essa história de derrota, Deus vai mudar. Deus vai mudar. Deus está abrindo portas. Deus está mudando sentença. Deus está mudando decretos. A glória do Senhor vai encher a tua casa. A glória do Senhor vai encher o teu lar. A presença do Senhor, Deus vai fazer curas. Deus vai operar milagres nunca vistos nesta igreja. Deus vai mover, Deus vai mover, Deus vai mudar situações. Deus mudará situações. Deus vai mover, Deus vai trazer empresas. Deus vai colocar na mão de homens de Deus nesta igreja. Deus vai trazer grandes negócios que vai impactar esta cidade. E o Senhor vai colocar na mão desta igreja. Sabe o que é isso, igreja? São resposta de um homem que hoje está na glória, mas são resposta de um sacerdote que viveu os dias dele no Senhor, que viveu os dias dele adorando o Senhor, glorificando o Senhor, e honrou o Senhor todos os dias da vida dele. Um homem que renunciou, um homem que viveu a renúncia. Deus está operando. Há anjos do Senhor nesse lugar. Há uma manifestação do Senhor nesse lugar. Deus está liberando. Você que está aí na sua casa, se levanta, meu irmão. Receba agora. Há um mover do céu. Deus está liberando agora. Deus está operando agora. Deus está movendo agora. Essa semana será uma semana de milagres. Essa semana será uma semana de milagres. Há uma manifestação. Há uma manifestação. Pastores, sobem aqui. Todos os pastores. Pastora Adriana, pastor Dirceu, pastor Antônio, sobem do altar. Todos, pastor Júnior, todos os pastores sobem no altar. Sobem no altar. Nós cremos, irmãos. Nós cremos, irmãos.
Nós não podemos impedir a ação do Senhor. Pastor Eliezer, pastora Flávia, pastor Dircio, pastora Magali estão viajando, mas o coração dele está nessa obra. Ao mover do céu, ao romper do céu, irmãos, não fique de fora, abra seu coração, glorifique ao Senhor. Começam a orar, estende as mãos para a igreja. Deus está liberando, Deus está liberando, Deus está liberando. Deus está visitando agora, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando o teu lar, Deus está visitando o teu cônjuge, Deus está visitando teus filhos, Deus está visitando teus negócios, Deus está visitando a tua empresa. Há uma ação do céu, há uma ação do céu nesse lugar. Vai operando Deus, vai operando Deus, vai liberando agora, Senhor. Muda decretos, muda sentenças, reverta Deus, vai operando, Senhor. Nós profetizamos, profetiza, pastores, profetiza, profetiza, profetiza nesta noite, profetiza, vai operando Deus, vai liberando Deus agora, vai liberando agora, vai tocando agora, vai tocando agora, vai visitando agora, vai manifestando a tua glória, manifesta a tua glória. Receba, receba do Senhor, receba provisão, receba estratégia, receba portas abertas, receba, receba cura. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos, teu nome será adorado, teu nome será glorificado. Aleluia. Fortalece a nossa pastora. Ele anda lavache, alabachore, canta lavaz. E poderes, teu nome. Jamais a senhora vai ser a mesma. Nunca mais. Deus coloca a senhora num outro nível espiritual. Deus coloca a senhora num outro nível espiritual. Arabachore, andarabache. Ao mover do céu, ao derramar do céu. Aleluia. A senhora vai ter experiências poderosas, experiências sobrenaturais, experiências sobrenaturais. Aquela casa está cercada por anjos de guerra. Eu vejo os anjos do Senhor guardando aquela casa, entrando dentro daquela casa. Deus está ali, a presença dele está ali. A senhora está guardada e protegida. Aleluias, glória a Deus. Pai, obrigada, obrigada pelo que o Senhor está fazendo, obrigada pelo que o Senhor está operando nesta noite, Pai.